Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos aí para mais uma aulinha. Vou mostrar para vocês nessa aula alguns pontos importantes aí sobre referência aí do nosso operacional, que é baseado aí no gráfico de 6R, e também uma novidade aí para vocês aí, para que vocês aí tentem não ficar aí um pouco mais aí nos balanços de mercado, entendendo aí um pouco sobre spread. Vou estar mostrando isso para vocês na prática, para vocês entenderem, tá? Tópicos importantes na aula de hoje, a gente vai estar falando aí, entendendo o spread nos gráficos de 6R, né? Contexto macro e micro no gráfico de 6R, pontos macro, interpretação e spread no minuto, para vocês buscarem um pouco mais ali de confirmação, tá? E para auxiliar vocês aí nessa interpretação, é o indicador do spread de 1 minuto e acumulado, o saldo acumulado também, para que vocês aí tenham aí um pouco mais de facilidade em interpretação, beleza? Vamos para a nossa aulinha. Vou mostrar para vocês aí o gráfico, o que a gente tem, para que a gente possa aí tomar as nossas decisões. O que a gente tem aí? Vamos iniciar aí, pessoal, pelo primeiro tópico da nossa aula, que é a gente entender aí a questão do contexto macro, né? Macro, as regiões importantes, e aonde a gente vai estar entendendo o que eu quero falar para vocês. O título dessa aula, que é o mais importante, é entender spread, né? Spread é quando a gente tem uma força de movimento na mão, naquele movimento, naquele ponto onde o mercado está trabalhando, você tem um movimento mais forte, um saldo mais forte. Quem está ganhando ali naquele momento o cabo de guerra, né? Quem está comprado, quem está vendido, o comprado está mais forte e o vendido está mais forte. A gente vai entender isso na prática. O que eu criei aí dentro do operacional que facilita um pouco a leitura, né? A gente tem a nuvem, né? A micro do operacional, onde ela está verdinha, a gente vai entender de forma bem clara, né? Tá verde, o spread está na mão do comprador, né? Tá verdinha, está na mão do comprador. Branca, indecisão, um enfraquecimento dessa tendência, onde depois ele pode dar a direção à perda da região para baixo, né? Da nuvem, do spread, e para cima, dando a direção que foi o que aconteceu. A gente está olhando aqui, analisando o gráfico de 6R, né, pessoal? Um gráfico mais macro. Então a gente entende que a condução do nosso trade tem que estar sempre aonde? Um fechamento de box atrás dessa nuvem, ou a perda dessa nuvem, voltando. A gente aqui tem um padrão aqui de reversão e a nuvem ficou branco, né? Isso aí já mostra aí um enfraquecimento dessa tendência, possível virada de spread, tá? São pontos importantes. Então vamos lá. Primeiro ponto é a gente entender que dentro da nossa análise no gráfico de 6R, o mercado está trabalhando acima dessa região, a gente tem um spread comprador, tá? Isso é muito importante. E a gente também precisa entender entre o contexto macro e o contexto micro, a gente tem pontos importantes como referência dentro do operacional, né? Que seriam esses pontos? A gente até entende, que fica mais claro para a gente entender e interpretar uma tendência. É simples, dentro do operacional a gente entende que se a gente tem a nuvem macro abaixo, acima da nuvem micro, a gente tem uma tendência de alta. Simples assim. Tá, é aquela questão da gente tentar entender uma coisa que é muito óbvia, parece absurdo, mas é simples. É aquela questão da gente não tentar aí dificultar as coisas, tentar facilitar. E a ideia é eu estar tentando passar isso para vocês exatamente com esses pontos de interpretação. Se a gente entende um ponto desse, a gente sabe que dentro de uma referência macro, eu tenho esse ponto aqui, se ele vem buscar essa região, aqui eu tenho um ponto
onde o micro perdeu a região e vem buscar uma referência macro, né? Que aí é uma tendência, porque a gente está ainda trabalhando aonde? Acima das regiões do operacional. A macro ainda tá, a micro ainda está trabalhando acima da região da macro. Então pode ser um ponto de pullback, que eu falei com vocês, uma aula, tem a aula aí dentro do canal, tem a aula aí dentro do módulo pessoal que faz parte da mentoria, que a tendência ela é até esse ponto. A gente tendo a nuvem macro, a gente busca as pullbacks dentro dessa região, né? E o que aconteceu nesse dia aqui, que a gente tem como referência agora para a nossa aula? Mercado em tendência muito forte, ou até mesmo respiro raso, uma tendência muito forte, o mercado ele faz respiros rasos. Difícil de você fazer boas entradas se você não entende o ponto e qual o mercado, o spread que o mercado está trabalhando. E nessa aula eu vou estar mostrando para vocês referência ali no minuto para facilitar a leitura de vocês. Sair um pouco de movimento de calor, entendendo o ponto correto, a região correta, tá? Então vamos lá. A gente já entendeu nesse primeiro momento em que se a gente abre o nosso gráfico de 6R, a gente vai olhar aqui a nuvem micro está acima da nossa nuvem macro, a gente tem uma tendência definida, né? Então, o mercado já abriu com esse ponto. O que eu preciso entender para eu conseguir aí tomar a minha decisão, né? Que foi o que aconteceu aí na sexta-feira. O mercado abriu aqui, né? Ficou segurando nessas regiões. Reparem que ele não veio testar nenhum momento ponto importante aqui que seja na nossa nuvem macro, ou seja, a tendência ainda está muito forte, tá? E aí o que eu quero mostrar como referência para vocês, para facilitar a leitura, eu quero pegar esse cara aqui, ó, para que tome aí referência e auxílio para vocês. Não quero, pessoal, que vocês fiquem enviesados em gráficos micro, né? Mas eu quero que vocês tenham validação da tendência, tá? Como assim, Thiago? Da mesma forma que eu passei para vocês, o que eu fiz aqui dentro para vocês entenderem e ficar um pouco mais claro o que seria o spread, tá? Da mesma forma que eu passei para vocês ali que uma tendência, lá no nosso gráfico macro, a nossa referência aqui, a gente está acima dessa região do gráfico da nuvem micro, a nuvem macro, servindo de escola, a gente tem uma tendência, né? E aqui o que eu fiz para vocês entenderem, né? Facilitar um pouco a leitura de vocês. O spread trabalhando acima dessa região, eu considero um spread comprador, trabalhando acima dessa região aí da nuvem micro, a gente tem um spread comprador, né? Aqui, o que a gente vai ter? Quando a gente tem a nossa nuvem micro trabalhando também acima da nossa nuvem macro, a gente também vai ter um spread comprador, né? É um spread. Você repare que a gente vai ter o nosso indicador mostrando para a gente aqui, ó, um spread comprador, né? Deixando para a gente claro os pontos para a gente aqui interpretar. Deixa eu botar aqui na hora certa para... Aí, peraí. Aí, beleza. Então, pessoal, o que acontece? Da mesma forma, o que eu quero mostrar para vocês? Que quando a gente tiver a perda, como nesse exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês, a perda da nuvem micro aqui no 6R, a gente vai ter a nuvem macro e a nuvem micro no minuto trabalhando abaixo dessa região para mostrar que o spread virou para a mão de quê? Do vendedor, tá? Da mesma forma, o que a gente tem, né? Quando isso acontece, a gente vai ter um enfraquecimento dessa nuvem micro aqui no 6R,
e a gente vai cruzar essa nuvem aqui no 1 minuto, mostrando que o spread virou para a mão do vendedor. Tá claro aqui, ó. Repare que aqui a nossa nuvem ficou aqui vermelha, né? Aqui a gente está com as duas vermelhas, mostrando que essa região agora, o spread virou para a mão do vendedor. A gente entendeu numa aula anterior que quando isso acontece aqui dentro do operacional do 6R, a gente tem o que? Uma quebra de estrutura, né? Uma sinalização que essa compra não virou mais compra, a gente tem um enfraquecimento dessa tendência. Exemplo, aqui para vocês entenderem, né? Olha aqui, ó. Aqui, nesse ponto, perdão, aqui, a gente perdeu a nuvem macro do 6R, a nuvem micro está trabalhando abaixo, a nuvem macro agora, a gente tem uma sinalização onde a gente está trabalhando abaixo, a gente tem uma sinalização de que o mercado vai fazer um movimento de topo mais baixo. Então a gente tem uma quebra de estrutura, a gente teve a perda dessa nuvem micro trabalhando abaixo, que no caso aqui, a gente está falando aqui de spread, a gente vai ter esses dois caras trabalhando abaixo, sendo que a nossa referência lá no 6R, pessoal, a gente tem uma tendência muito forte, né? A gente está aqui a favor de um movimento de tendência, onde a gente tem aqui, ó, a nossa nuvem mostrando que o mercado ainda é muito comprador, tá? E aí o que eu quero sinalizar para vocês, e isso vai facilitar muito aí na leitura e na tomada de decisão de vocês. Reparem que é o que eu falei com vocês. Aqui no minuto a gente vai ter esse indicador mostrando para a gente que quando o spread virar, repare que quando o spread virar, a gente vai estar trabalhando abaixo dessa região. Olha aqui, ó, o mercado trabalhando abaixo dessa região. As duas nuvens trabalhando abaixo dessa região, a gente tem um spread naquele momento na mão do vendedor, né? Isso vai dar com a gente mais clareza, pessoal, de não estar entrando ainda enquanto a gente não entende que o movimento micro veio para a mão do macro. E agora vocês vão ver essa referência que vai ficar um pouco mais clara para vocês, exatamente através desse ponto. Repare, vão aqui na abertura, repare que a gente tinha essa região delimitada aqui no gráfico de 6R, né? A gente está aqui no ponto 6R. Repare a partir do momento que esse ponto aqui, ó, esse ponto, que é essa roxinha, ela começou a pintar verde de novo, né? Repare que ele começou a pintar verde. O que a gente tem aqui dentro no gráfico de 1 minuto? O spread já abriu nesse cara comprador. Eu já estou aqui, ó, mostrando para aqui que eu tenho um mercado mais comprador, interpretando o gráfico de 1 minuto, né? Entendendo isso. Reparam que nesse momento em que a gente tem esse primeiro candle no 6R jogando para cima dessa região, e a gente tem aqui a nossa referência da nuvem micro trabalhando verdinha, isso está mostrando para a gente agora que nosso spread vai virar comprador. E o que a gente tem aqui como referência? A zona que a gente ganhou dentro dessa região, esse ponto, ó, repara que o ponto que a gente está aqui, a gente conseguiu aí trabalhar da mesma forma, onde a nuvem macro, que aqui no minuto foi testada por essa região, a gente voltou a trabalhar acima dela, mostrando que essa virada, tanto da nuvem macro com a nuvem micro, o spread passou a ser agora do comprador lá no gráfico de 1 minuto, e a gente tem aqui a nossa nuvem sendo formada de forma clara também, dizendo que a gente está com spread comprador, né? Isso mostra pra gente ali. Vocês que me acompanharam lá na sexta-feira, pessoal da mentoria, o ponto onde eu fiz a minha entrada foi esse ponto aí pontilhado, né?
O que eu busquei, pessoal? Um respiro raso. Eu falei com vocês, a gente está numa tendência muito forte, onde o mercado fica fazendo movimento de respiro raso. Repare o ponto da minha entrada dentro do 6R, do 1 minuto. No minuto, esse respiro raso foi feito nessa região. Ó. Repara aqui, ó, nessa região pontilhada. Lembra que eu falei com vocês para o spread virar tanto aqui no 6R quanto aqui no 1 minuto? A gente precisa que essa nuvem micro, ela perda como ela perdeu aqui, ó. Aí o spread virou. Então, esse movimento de respiro, eu ainda estava dentro de uma tendência. Tanto é que a nuvem continua verde. Eu tenho aqui ainda o respiro raso, movimento. Para esse cara virar, essa nuvem precisa ser perdida aqui, ó, para eu fazer esse movimento. Então, o que vocês poderiam estar analisando aqui para facilitar a leitura de vocês? Eu entrei nesse ponto, mas a validação e a confirmação, repare que ele dá claramente quando ele volta a trabalhar de forma verde, acima dessa região, ele vai te dando spread de volta à tendência, que foi exatamente esse ponto. Repare que a nuvem macro aqui mostra que a gente está branco, e depois ele volta a trabalhar acima da região da nuvem micro, dizendo, olha, agora o spread virou comprador, o ponto agora virou comprador. Eu tive esse movimento aí que eu cheguei a ficar com 16 pontos positivos, peguei meus 10 pontos nessa operação, entendendo que eu estava no spread uma tendência de respiro raso muito forte dentro do operacional, porque a gente tem a nossa nuvem micro, que é a nossa referência micro dentro do gráfico de 6R, acima da nossa nuvem macro. Ou seja, eu tinha uma tendência muito forte, né? Uma tendência muito forte analisando o nosso gráfico de 6R. Repare agora um ponto importante que foi a minha segunda entrada, e eu queria estar mostrando para vocês o seguinte, né? Nesse momento em que a gente tem esse ponto aqui, ó, dessa virada desse box, dando gatilho possível de reversão dentro do operacional, onde a gente já tem a nossa nuvem micro aqui ficando branca, mostrando o enfraquecimento dessa tendência que veio forte aqui. O que a gente tem? Vou ter um respiro mais forte. Tiago, eu posso vender? Pessoal, poder pode, mas você sabe que seu alvo não vai ser muito grande, porque você tem essa barreira muito forte na sua cara, que é a nossa referência macro dentro do operacional. São pontos macro dentro do operacional, onde a gente tem uma zona muito forte, que eu considero que a nossa zona de pressão ainda está muito forte. Aqui a gente vê aqui, ó, a nossa zona de pressão ainda muito forte, mostrando que eu estou numa super tendência ainda. Então isso clareia para a gente aí de não buscar trade de reversão, tá? Então repare que nesse ponto eu esperei o mercado fazer o respiro, fiz meu trade, peguei meus 10 pontos primeiro, depois eu fiz o meu trade. Nesse ponto aqui eu voltei a comprar, tá? Eu voltei a comprar. Lembrando que eu falei com vocês, o que a gente tem aqui agora, pessoal? A gente tem uma referência macro dentro do operacional, que é a nuvem, tá? E a gente tem uma referência micro dentro do operacional. A gente sempre vai ter que estar ligado aonde o vendedor começou a fazer uma força, que seja por realização, que seja por exaustão. Aqui sempre vai ser uma barreira para o cara que vai voltar a comprar, né? Ponto importante. E o que a gente teve aí? A gente teve essa região jogando para cima, e o que eu fiz? Eu já comprei aqui, sabendo que meu stop estaria aqui atrás. Fiquei nesse balanço, fiquei nesse calor, eu dei uma adicionada nessa região para voltar para a tendência, sabendo que meu stop estaria atrás dessa região. Agora repare que se a gente aí, eu fiquei analisando, se a gente interpretar
que a gente está fazendo teste numa região macro dentro do operacional. A gente fazer uma leitura e uma interpretaçãozinha dentro do nosso micro. Qualquer gráfico micro, tá pessoal? Aqui eu botei aqui 1 minuto que eu fiz a configuração de spread para facilitar dentro dessa lógica da nuvem micro voltando para a tendência, tá? O que a gente tem aí? O que a gente tem nesse ponto agora? Repare que essa região, deixa eu mostrar para vocês que foi essa aqui, ó, azul aqui, ó, foi esse ponto onde o mercado fez um respiro aqui, ó, essa região aqui, ó. O que a gente teve aqui nesse ponto? Repare que a perda dessa nuvem aqui, que foi nesse ponto, essa região aqui, ó, nesse ponto, aqui eu já tive o que, ó, a virada, ó, da nuvem micro e a nuvem macro, mostrando que o spread agora estava na mão de quem? Do vendedor. Claro isso, e a gente teve aqui a virada da nuvem também, mostrando pra gente. A minha referência nesse cara aqui é esse cara aqui, ó. Olha aqui embaixo de baixo. Então isso mostra claramente que o spread aqui, ó, quando eu comprei aqui e passei esse calor, que foi o que aconteceu, não, perdão, foi aqui que eu comprei, ó. Quando eu comprei aqui, quando esse box fechou para cima, esse calor que eu passei aqui, ele seria desnecessário se eu tivesse entendendo e buscado aqui esse gráfico aqui como referência de spread. Eu sei que eu preciso comprar, mas a minha hora certa de comprar para eu sair desse calor era agora? Não, porque eu ainda tinha esse cara como barreira na minha frente, que é esse cara aqui, ó, o nosso spread. O nosso spread está aqui, o nosso spread está aqui, o vendedor está mais forte, defendendo essa zona aqui de cima, tá? Repare o ponto onde se eu comprasse e eu saía totalmente do calor, sem passar nenhum tipo de calor, foi esse ponto aqui, ó, onde o spread ainda estava aqui, ó, vermelho. Repare que quando botou esse candle para cima aqui no 6R, ele já ficou branco. Nisso que ele ficou branco, essa referência azul aqui, pessoal. Você pode estar comprando aonde? Aqui. Você comprou aqui, e o que você tem agora? O spread no 1 minuto voltando para a mão do macro. E aí você pegou esse trade aí de volta, que eu tomei um calorzinho, peguei 8,5 pontos. Se você esperou esse time, esse momento, você não passou nenhum tipo de calor. O mercado aí subiu, trabalhando acima dessa região ali, foram de 15 pontos em 24 minutos. Depois ele voltou aqui fazer esse respiro, mas olha aqui, ó, totalmente comprador para a gente analisar aqui também no nosso 6R. Então não tinha motivo nenhum de desespero, ou seja, a minha entrada antecipada me fez ficar ali no calor desnecessário, se eu entendo esse cara. Repare o ponto em que ele fez essa virada. A gente aqui, ó, tava aqui nesse ponto, ó, spread na mão do vendedor. Eu tô lá comprado, sabendo que o spread ainda está na mão do vendedor. Olha lá, ó, olha aqui o spread, ó, spread na mão do vendedor, spread na mão do vendedor. Repara agora nesse ponto aqui, ó, que eu já tô a nuvem micro puxando acima da nuvem macro no minuto. Eu viro o spread, pessoal. Eu tenho aqui a virada do spread. Eu volto ao que? Ao movimento acumulado dentro do operacional. A gente tem aqui um acumulado comprador nesse ponto, onde nessa virada que dentro do operacional no 6R, quando a gente tem a perda da região da nuvem macro engolindo a nuvem micro, engolindo a nuvem macro, a gente tem uma quebra de estrutura. E aqui a gente tem a virada do spread. Essa virada do spread, olha aqui, ó, nesse ponto, a gente começa a trabalhar acima dessa região no 6R, dizendo que o spread, essa nuvem micro aqui, é comprador. Ou seja, facilita para a gente a entrar numa confirmação
e a gente entrar aí, ficar com menos ali negativo, ficando ali entendendo que a região ainda é compradora, mas você ali fica no balanço do mercado nesse ponto. O stop seria onde? Atrás dessa região, a frequência está aqui. Da mesma forma que vocês têm a aula de frequência, o que ele vem fazer no minuto? Consumir essa liquidez aqui, o spread está na mão dele, perdeu essa região, estou trabalhando acima desse ponto, vou consumir essa liquidez para cima que o mercado está deixando aí a nuvem micro aqui no 6R e a gente com spread na nossa mão aí trabalhando acima dessa região, tá? Então, pessoal, eu queria estar mostrando para vocês, pro pessoal aí da mentoria, vou estar mandando esses indicadores para vocês aí do spread do minuto que vocês não têm, para facilitar aí para vocês a interpretação e o momento correto de volta para uma tendência, o momento correto aonde o comprador volta a trabalhar, aonde a micro volta a trabalhar no ponto da macro, né? A gente viu que nesse ponto foi a confirmação aqui. Se eu fizesse isso, nem calor eu tomava aí nesse trade aí que eu tomei aí na sexta-feira. Mas eu entendendo que eu ainda estava dentro de uma região de compra, porque eu tinha um acumulado comprador. Tá aqui, ó, mostrando pra gente que eu tinha um acumulado comprador. Esse acumulado comprador é quem? Esse cara, essa nuvem macro aqui dentro do nosso operacional do 6E, mostrando aqui, ó, eu tenho muita gente aqui interessado em não deixar o preço passar daqui para baixo. Isso é importante. E a gente tem essas validações também. Se você parar aqui, ó, tá aqui, ó. Passei para vocês esse indicador aí que mostra o acumulado também. E a gente aqui dentro do nosso operacional, a gente está claro vendo que a gente está dentro de uma super tendência, né? Ainda tem acumulado dentro aí da nossa zona de pressão. Tá aqui a nossa zona de pressão. Então, não fazer trades contra uma tendência muito forte dessa. A gente esperar o movimento e a hora que o spread voltar para a mão do comprador, ou seja, para a mão da macro nossa aqui, voltando para uma tendência, a gente tem essa validação aí pelo nosso 1 minuto, tá, pessoal? Eu não quero, pessoal, que vocês fiquem enviesados em estar operando o minuto. Não. Eu quero que vocês tenham essa interpretação, essa leitura. Quero que vocês entendam o que é referência no 6R. O 6R, eu tenho essa referência aqui que eu estou trabalhando acima dessa região. Eu estou entendendo que acima dessa região eu estou trabalhando esse ponto no minuto. Vou buscar referência macro, ou seja, respiro de mercado para voltar para uma tendência. Isso que eu quero que vocês entendam para facilitar aí a tomada de decisão de vocês, beleza? Espero que vocês tenham entendido aí, que tenha sido um esclarecedor para vocês aí a aula de hoje. Acredito que isso venha facilitar aí um pouco a interpretação e a leitura de vocês, para que saiam de movimentos de balanço de mercado, porque a gente sabe que quando a gente tem esse tipo de movimento, a gente tende a fugir um pouco da técnica, né, pessoal? E a gente aí acaba estopando e aquele acúmulo de stop. A ideia, trazendo isso aí para vocês no gráfico de 1 minuto, é trazer um pouco mais de confirmação e de confiança quando o movimento vai a favor do macro, tá? Ou seja, quando 1 minuto vai a favor do 6R, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode me chamar, fiquem à vontade. Valeu, pessoal? Fiquem com Deus, forte abraço, até a próxima aula. Valeu!